Amém. Paz do Senhor Jesus, que bom te ter aqui com a gente adorando o Senhor. Amém. Hoje a gente teve que mudar um pouquinho o cenário aqui que estamos acostumados, né? Já vista por conta do feriado, nossa vizinhança, né, tá fazendo ali suas festas, sua barulheira ali na frente da igreja e a gente não conseguiu, né, estar lá. Cheguei até a montar o cenário ali para a gente começar as nossas gravações, mas não foi possível. Haja vista, tá com um som muito alto ali próximo à igreja, mas nós vamos estar aqui em outro cenário, em outro ambiente, né, um pouco inapropriado, mas juntos, falando de Deus, falando de Jesus, falando do que é bom, e hoje falando de uma nova visão ministerial, uma nova visão no âmbito do nosso ministério individual, uma nova visão nesse sistema que se tornou o nosso ministério. Eu quero já te convidar, antes de iniciarmos, a você compartilhar, tá bom? Manda essa live para frente aí, vamos jogar o máximo de pessoas possível. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Semana passada a gente teve aqui o relato de uma senhora que estava passando pelo Face e pelo Facebook de um dos irmãos ela acabou encontrando a live, ficou aqui, interagiu com a gente, foi ricamente abençoada. Então, não fica só para você não. Compartilha essa palavra, vamos colocá-la para frente, vamos fazer com que ela chegue no número máximo de pessoas, tá bom? O máximo possível de pessoas, e vamos ser abençoados por Deus. Você que é de fora, já deixa aí teu comentário, coloca de onde você está assistindo, para que a gente possa saber aqui aonde a nossa live está chegando, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoadíssima para nós. Hoje a palavra que amanheceu ardendo no meu coração, e não vai ser o tema dessa live, mas foi algo que eu até compartilhei agora há pouco no meu status no WhatsApp, é Efésios 6,19, onde Paulo pede oração aos irmãos. Ele diz: olha, orem também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede oração à igreja de Efésios, dizendo: orem por mim, para que me seja dada a palavra, para que me seja dada o conhecimento, me seja dado o conhecimento da palavra, para que eu possa falar com ousadia e revelar a todos o mistério do Evangelho. Eu falei aqui na nossa primeira live, aos 20 dias atrás, que o Deus de mistérios do Antigo Testamento, ele é o Deus de revelação do Novo Testamento. Portanto, vivemos dias de revelação, estamos vivendo dias, irmão Leonardo, presbítero Leonardo de Angra dos Reis, sempre com a gente, seja bem-vindo. Você que é de fora, coloca aqui de onde você está assistindo a gente, amém? Então, o Deus de mistério do Antigo Testamento é o Deus que está se revelando no Novo Testamento, é o Deus que deseja se revelar para nós, é o Deus que quer se revelar para nós, e Ele espera que estejamos interessados em receber essa revelação, em se apropriar dessa revelação, em tomar posse de tudo o que Deus tem para revelar para nós. Portanto, a questão que surge aqui é: Deus está disposto a falar, mas você está disposto a ouvir? Deus está disposto a se revelar, mas você está disposto a receber a revelação que Ele tem para você? Porque se você tiver, meu irmão, tem muita coisa a ser aberta, muita cortina a ser descortinada, muito ambiente de santo dos santos que ainda vai ser revelado para você, conforme o desejo do teu coração. Quero também registrar aqui a presença dos meus pais, missionária Neuza, pastor Edivaldo, acompanhando aqui com a gente de Itamaraju, na Bahia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu quero ler hoje como texto base Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, para nós meditarmos na palavra de Deus e entendermos um pouquinho dessa temática que a gente está falando aqui sobre a retirada do véu ministerial, a retirada do véu da hipocrisia, como nós anunciamos hoje mais cedo. Êxodo 34, versículo 29, nós vamos ler até o versículo 35, que diz o seguinte: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto brilhava, resplandecia. Ele está descendo do monte, ele não tinha noção, mas a pele do seu rosto, o seu rosto simplesmente começou a brilhar desde que Deus havia falado com ele. Pastor Francisco de Belo Horizonte,
Seja bem-vindo, queridos. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de chegar perto dele. Observe esse cenário. Moisés passou 40 dias com Deus, na verdade foram 80, Moisés passa 40, ele desce, quebra as tábuas, sobe de novo, fica mais 40 dias, e ele volta depois de falar com Deus, e o seu rosto está brilhando, ele ainda não sabe disso. Mas quando ele chega cá embaixo, as pessoas veem o rosto de Moisés brilhando, elas ficam com medo de Moisés. Elas começam a criar a ideia de que Moisés deve ser um Deus. Por quê? Porque o rosto de Moisés agora está brilhando como se fosse uma lâmpada, como se fosse uma luz. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação e tornaram a ele. E Moisés lhes falou, ou seja, Moisés contou tudo que Deus tinha ordenado. Versículo 32, estamos lendo Êxodo 34, do versículo 29 ao 35, versículo 32. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinham posto o véu sobre o seu rosto. Observe esse cenário. Moisés agora ele foi informado de que o seu rosto está brilhando, e ele agora fala aos filhos de Israel. Os filhos de Israel ouvem porque estão com medo de Moisés, porque eles estão brilhando, estão dizendo, esse homem tem superpoderes. Só que na sequência ele coloca um véu sobre o seu rosto, no versículo 33. Porém, agora olha o 34 e 35. Entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, quando Moisés entrava para orar na tenda da oração, ele tirava o véu até que saía. E saindo, ele falava aos filhos de Israel o que ele ia ordenar. Então toda vez que Moisés entrava para falar com Deus, ele tirava o véu. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 35, o rosto de Moisés, todas as vezes que ele entrava e ficava um tempo com Deus, o rosto voltava a brilhar. E os filhos de Israel viam o rosto de Moisés que resplandecia. A pele do rosto de Moisés acendia uma luz. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que voltava a orar de novo. Até que voltasse a orar de novo. Então o que está acontecendo aqui? Moisés ele experimenta algo sobrenatural, ele entra para um ambiente de oração, e quando ele entra para um ambiente de oração, a pele do seu rosto começa a brilhar. Quando a pele do rosto de Moisés começa a brilhar, ele vê que as pessoas tomaram medo. As pessoas ouviam a Moisés com mais atenção. Por quê? Porque ele estava brilhando. Então ele dizia, poxa, esse homem carrega uma glória especial que nós não temos. E Moisés começa a perceber isso. Só que passava ali alguns minutos ou hora, a Bíblia não diz quanto tempo isso durava, mas dá a entender que era uma questão de alguns minutos ou no máximo uma hora. Aquele brilho, ele começava a desvanecer. Ele começava a apagar, porque ele era só resultado daquela última oração. E quando Moisés percebia isso, ele colocava o véu. A gente, lendo de uma forma rápida, de uma forma não interpretativa, a gente cria a ideia de que Moisés colocava o véu para as pessoas não se ofuscarem com o brilho. Não é esse o caso. O texto é claro dizendo que todas as vezes que ele orava, ele saía com o rosto descoberto. E ele pregava as pessoas com o rosto descoberto, mas depois... Não era durante o brilho, era quando esse brilho ia se desvanecendo. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios capítulo 3. Se você já tiver com sua Bíblia na mão, pega ela aí, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aqui. A partir do versículo 13, Paulo ele vai dizer assim, olha, e nós não somos como... Olha a ousadia de Paulo. Moisés ele é o maior nome do Antigo Testamento, e Moisés agora, Paulo ele vai dizer, olha, eu não sou como Moisés, nós não somos como Moisés. Aí você fala assim, poxa, ele deve que vai elogiar Moisés, mas não, olha o que Paulo vai dizer, ele punha um véu na sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que desvanecia, para o fim daquilo que era transitório. Moisés não colocava um véu sobre o seu rosto para as pessoas não verem o brilho. Ele colocava para as pessoas não verem o fim. A versão Almeida Revista Atualizada da SBB de 1993, a famosa ARA, ela coloca assim, ele colocava o véu para que as pessoas não atentassem para a terminação do que desvanecia.
Então qual era o alvo de Moisés ao colocar um véu? Era justamente para que as pessoas não vissem o fim do brilho. Ele não colocava o véu para as pessoas não ver o brilho, porque enquanto ele brilhava, ele estava sem véu. Mas quando o brilho ia passando, ele colocava para as pessoas não verem o fim do brilho. Então Moisés ele começa a criar uma ideia de que, olha, enquanto eu estou brilhando, as pessoas me respeitam mais. Enquanto eu estou brilhando, as pessoas me obedecem mais. Enquanto eu estou brilhando, as pessoas têm medo de mim, por isso tudo que eu falar funciona. Então Moisés percebe que depois que o brilho passava, as pessoas não tratavam a ele com o mesmo respeito, as pessoas não tratavam a ele com a mesma honra. Então ele tem uma ideia brilhante, ele diz, olha, toda vez que o brilho for acabando, eu coloco um véu. Porque se eu colocar um véu, as pessoas não vão ter como saber se eu ainda estou brilhando ou se o brilho acabou. Se eu coloco o véu, as pessoas não vão ter como descobrir que eu não brilho o tempo todo. Assim, todas as vezes que Moisés colocava o véu, ele passava para as pessoas a ideia de que ele continuava brilhando. Ele passava para as pessoas porque uma vez que ele estava com o véu, não se tinha como provar que ele não estava brilhando. E os filhos de Israel passaram a ter a ideia de que Moisés brilhava o tempo inteiro. Que Moisés estava o tempo todo brilhando, que Moisés brilhava o tempo todo, e eles respeitavam Moisés o tempo todo por essa ideia de que ele resplandecia 24 horas. Mas a Bíblia diz que aquilo era transitório, que aquilo era momentâneo, e que ele começou a usar aquele véu como uma arma de manipulação para ser obedecido. E Paulo agora ele vai dizer o que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, eu quero saudar aqui o pastor Rito Gomes, que está com a gente também na Igreja Casa da Bênção, que ele conquista. Deus abençoe, querido, seja bem-vindo, amém? Paulo vai dizer o quê? Ele diz, olha, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, para que não visse a terminação daquilo que desvanecia. Mas ele vai dizer assim, e até hoje, mas os seus sentidos, versículo 14, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, quando fala do nome de Moisés, o véu está colocado no coração dos ouvintes. Eles falam, olha, ele brilhava. Então Moisés conseguiu deixar uma ideia permanente no coração das pessoas. E isso perdurou. Jeremias, ele vai combater em sua carta profetas da geração de Jeremias que usavam desse artifício. Eles botavam um véu e diziam para as pessoas, nós usamos véu porque brilhamos. Ou seja, aquilo que Moisés fez escola. Outros profetas, falsos profetas, Moisés não era um falso profeta, que isso fique claro, mas falsos profetas do tempo de Jeremias usaram disso para poder também parecer que brilhava e convencer as pessoas. E aí no versículo 16, de 2 Coríntios 3, ele vai dizer assim, mas quando se converterem ao Senhor, ou seja, quando alguém é convertido ao Senhor, esse véu é tirado. Quando a gente se converte ao Senhor, o véu é arrancado. E aí o versículo 18, olha que coisa linda. O versículo 17, primeiro diz assim, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Queridos, nós vamos voltar esses versículos aqui. Versículo 18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, em glória, na mesma imagem, como pelo poder do Espírito Santo. Olha a riqueza desses dois últimos versículos, dos 3, 16, 17 e 18. Primeiro Paulo diz no versículo 13, nós não somos assim, nós não usamos véu. No versículo 16 ele vai dizer assim, quem se converte ao Senhor, tira o véu. No versículo 17 ele diz, onde é o Espírito de Deus tem liberdade. E aí no versículo 18 ele vai dizer assim, nós com o rosto descoberto, estamos aqui pregando a palavra. Com o rosto descoberto, olha lá também, irmã pastora Edna de Teixeira de Freitas, irmã Claudete, Rio Grande do Sul, irmã Joélia de Onápolis também assistindo aqui com a gente, estudando junto, que Deus abençoe os irmãos aqui da Reina Glória de Conquista também. Amém? Então Paulo vai dizer assim, se você serve ao Espírito de Deus, você tem liberdade de ser quem você é. Se você realmente serve ao Senhor, você tem liberdade. Liberdade para pecar? Não, pastor. Mas liberdade de você ser quem você é na presença de Deus e não usar máscaras. Porque o que tem acontecido em nossos dias, e quando eu falei da retirada do véu da hipocrisia no ministério individual,
Muitos da nossa geração têm colocado véus para parecer que brilha. E aqui entra um grande problema ministerial, do nosso ministério individual. É quando o pregador ele começa a perceber que aquela glória que foi derramada sobre ele em um culto não está sendo derramada em todos os cultos. Ele começa a perceber que o nível de revelações, ou de profecias, ou de mensagens profundas, com a qual ele foi usado por Deus em um culto, não está acontecendo em outros. E é aqui que o obreiro ele é tentado a colocar um véu no rosto, para que as pessoas achem que ele vive em completa glória. Meu irmão, se a tua igreja, que eu me volto para você que é pastor, se a tua igreja não for capaz de lidar com os seus defeitos, com as suas falhas, você com certeza está exercendo um ministério errado. Com certeza você não está exercendo o ministério para o qual você fosse chamado para exercer. Porque nós, na condição de líderes, nós precisamos ensinar as pessoas. A primeira coisa que precisa ser ensinada é: somos seres humanos. Somos falhos como vocês. Tiago, quando ele vai dizer sobre Elias, ele diz assim: Elias sendo sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós. Ele orou para que não chovesse, não choveu. E orou de novo para que chovesse, choveu. Então o que Tiago está dizendo? Olha, não era porque Elias era perfeito, mas é porque Elias orava. E o poder não estava em Elias, o poder estava em Deus. Então essa é a verdade que nós precisamos passar, porque senão nós vamos criando véus de hipocrisia, e aquele pregador que de repente foi muito usado em um domingo, e no outro domingo ele não está bem, ele corre o risco de subir no altar e manipular uma unção falsa, e manipular o povo, criando um emocionalismo para parecer unção, porque ele quer estar bem diante do público. E aí entra o espírito de Moisés nesse sentido de que no momento em que eu estou brilhando, eu tiro o véu, eu estou lá na frente, eu estou bem, todo mundo diz: olha, ele brilha, ele é uma bênção, Deus usa ele. Mas naquele dia que eu não estou bem, aí eu coloco um véu e começo a fingir que eu brilho. Aí eu coloco um véu e subo no altar e começo a fingir que eu sou usado por Deus o tempo todo. Meu irmão, nós precisamos ensinar as pessoas a lidar com as nossas fraquezas. Nós precisamos ensinar as pessoas a lidar com os nossos fracassos, a lidar com os nossos erros. Você já refletiu por que quando um pastor cai, quando um líder cai, o povo tem tanta dificuldade de estender a mão? Porque quando um líder cai, as pessoas têm tanta dificuldade de ir lá e ajudar e colocar aquela pessoa de pé, porque muitas vezes esse líder passou a vida dele passando para as pessoas a ideia de que ele era perfeito, passando para as pessoas a ideia de que ele era santo, passando para as pessoas a ideia de que ele vivia numa nata de uma superproteção contra o pecado. E aí no momento em que ele cai, ele não só com a sua atitude que vinha acontecendo, ele impede as pessoas de ajudá-lo, como ele derruba uma série de pessoas que se inspiravam nele, porque as pessoas começam a dizer: se ele caiu, o que será de mim? Se ele caiu, eu não vou conseguir subsistir. Então, meu irmão, não cria essa ideia. Você que exerce o ministério, e hoje eu quero falar diretamente com você que está no exercício do ministério, não passe a falsa ideia de perfeição, não passe a falsa ideia de que você é uma pessoa perfeita. Se a gente for para Colossenses capítulo 2, eu já li esse texto aqui em uma live alguns dias atrás, Colossenses capítulo 2, versículo 20, diz assim: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque nos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos das doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de santidade. O que Paulo está batendo aqui? Ele fala: olha, pessoas que começam a dizer: não, eu não toco nisso, eu não toco naquilo, eu sou santo, eu não trisco nisso, eu ando com a blusa engarguelando aqui, tem que ser aqui, não uso isso, não uso aquilo outro, porque ele é o perfeito, ele é o intocável, ele é aquele que não comete deslize, e ele passa a usar de uma hipocrisia para esconder os seus verdadeiros defeitos, e essa hipocrisia se torna seu véu. Paulo vai dizer o que sobre essa falsa santidade, que ela é exterior, mas não reflete o interior. Ela é por fora, mas ela não reflete o que está dentro. E não existe uma mensagem pior
coração do pregador. Não existe uma mensagem mais perigosa do que aquela que não revela o coração do pregador. Se a tua mensagem não tem a ver com a tua vida, meu irmão, para de pregar, vai se reservar com Deus, se esconde na caverna, entra na oração, no jejum, peça a Deus humildade para ministrar com o rosto descoberto, para ministrar com a cara descoberta, se apresentar diante das pessoas e dizer: eu tenho falha, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, mas eu quero lutar junto com vocês para nós entrarmos no céu. Sexta-feira passada estávamos falando aqui justamente sobre isso, sobre questão de santidade, e eu iniciei falando de intimidade com Deus. Eu iniciei a live de sexta-feira. Se você volta lá na página do YouTube ou aqui no Facebook para conferir, eu iniciei falando: eu não vou começar essa live passando a ideia de que eu tenho todo um auge da intimidade com Deus. Por quê? Porque a minha mensagem, alguém fala assim: o pregador tem que pregar o que vive. Não, o pregador tem que viver o que prega. O importante é que depois dessa palavra eu a obedeça tanto quanto vocês. Mas eu não posso colocar a minha vida como referência da minha mensagem. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Então quem é a referência da minha mensagem é Jesus. Eu tenho que pregar o que Jesus viveu. E quando eu encerrar essa mensagem, eu tenho que passar a viver o que eu preguei. Então vivamos com base em Jesus. Paulo vai dizer assim: isso tem uma aparência de sabedoria, tem aparência de devoção voluntária, tem aparência de humildade, Colossenses 2:23, e de disciplina no corpo, mas não tem valor nenhum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está dizendo? Essa série de regras que nós nos impomos em nome de uma tradição, e a gente fica preso na tradição, colocando a tradição acima da Bíblia. Paulo está dizendo: isso só satisfaz a tua carne, isso para o teu espírito não faz diferença nenhuma. E por que satisfaz a minha carne? Porque eu passo a ter a ideia de santidade. Eu passo a ter uma ideia de uma falsa santidade. Não, eu sou santo. Por quê? Porque eu cumpro todas as regras, eu cumpro todos os dogmas, eu cumpro toda a ortodoxia do regulamento, do estatuto, das normas, disso, daquilo, outro. Então eu estou santo e o coração permanece impuro. O coração permanece, sabe, eu amo Paulo, eu admiro Paulo. Você vai para Romanos 7... Paulo, o apóstolo dos gentios, pregador das nações. Paulo, ele escreve um negócio aos romanos que eu não sei se algum pregador da nossa geração teria coragem de escrever. Romanos 7, versículo 14, ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Mas o pastor aprendeu que ele tem que passar para a igreja que ele é santo, o pastor aprendeu que ele tem que passar para a igreja que ele é perfeito. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Ele diz assim, ó: porque eu faço, o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se não faço o que eu quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está sobre os meus membros. E aí ele fecha dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que Paulo e Isabel colocou: sepulcro caiado. Jesus usou essa frase com os fariseus, dizendo: vocês são sepulcros caiados, né? Bota aquela pedra de mármore por fora, por dentro é fedentina, é podridão. Paulo, ele chega para a igreja, o apóstolo do gentio. Deixa eu te contar um segredo. Paulo, quando escreveu essa carta, ele não tinha ido em Roma ainda. Paulo, ele fica sabendo que os irmãos, havia uma igreja se formando em Roma, e ele diz: eu vou escrever uma carta para edificar os irmãos. Os irmãos ouviam falar de Paulo, mas não conheciam Paulo. E aí se é de Paulo escrever dizendo: olha, nós somos perfeitos, olha, eu sou aquele que está buscando santidade, olha, não, Paulo escreve dizendo: eu tento me santificar, mas quando eu menos espero eu peco de novo. Eu tento ser puro, mas quando eu menos espero eu falho de novo. Olha, eu estou tentando, mas
mas tem hora que eu não consigo. Olha a beleza de uma carta. Qualquer líder que vive com um véu no rosto, ele olharia para isso aqui e diria, meu Deus, mas esse homem é cheio de pecado, nunca vai subir no meu púlpito. E aconteceu isso em algumas igrejas, em que Paulo foi proibido de pregar. Mas quando Paulo escrevia, ele dizia, eu não vou criar uma personagem. Existe um livro de um escritor americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, e ele vai escrever, o título do livro é assim, O Impostor que Vive em Mim. Meu irmão, se tu lê esse livro, tu desanda. Quando eu li esse livro, eu entrei em parafuso comigo mesmo, eu tomei raiva de mim mesmo, porque você descobre as personagens que você criou para parecer santo. As personagens que você criou para dar às pessoas a ideia de que você é perfeito. E quando a gente começa a olhar para si mesmo, e aí a gente entra na oração e você descobre que não é aquilo tudo, que você não é santo daquele jeito, que você não é perfeito daquele jeito. E a dificuldade que a gente tem é levar aquela pessoa que está lá orando para o púlpito. É muito fácil eu orar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou cheio de falhas, Deus, eu sou imperfeito, Deus, eu não consigo. É fácil. Mas a dificuldade é eu conseguir chegar no púlpito e falar para as pessoas, eu sou imperfeito, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de erros, olha, eu não sou esse santo que vocês imaginam. Queridos, não deixem a idolatria dar cria dentro da tua igreja. Não deixe isso acontecer. Paulo e Barnabé, quando eles chegam ali na Grécia e as pessoas pegam eles em Atenas e tentam sacrificar, dizendo o Deus Júpiter chegou até nós, o Deus Saturno chegou até nós, eles rapidamente repreendem e dizem, ei, não, somos homens igual vocês. Pedro, quando ele chega em casa de Cornélio, Cornélio se joga no chão para adorá-lo, Pedro diz, não me adore, eu sou homem igual a você. Essa é a mensagem que está faltando nos altares no século 21. Pessoas que possam subir no púlpito e dizer, gente, eu tenho fraquezas. A igreja que eu pastoreio precisa aprender a lidar com as minhas fraquezas, ou do contrário, elas vão viver me julgando. Por que a igreja vive julgando todos os mínimos erros de seus pastores? Porque esses pastores tentam fingir para as igrejas que eles são santos. E não são. Eu sou pastor e eu talvez tenha mais defeito do que todo mundo. Tem irmãos na minha igreja que são mais santos do que eu. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. A nossa medida, ela não pode ser o exterior. Paulo vai dizer aqui em Colossenses 2, versículo 23, que esse excesso de exterior, o Urias está até colocando ali a observação da gravata ou sem gravata, né? Esse excesso de exterior, a Bíblia vai nos dizer em Colossenses 2, 23, que ele é prejudicial, porque ele impede você de buscar a verdadeira santidade. Quando a gente começa a investir no exterior, você fica privado de investir na verdadeira santidade, de investir na verdadeira pureza, de investir no verdadeiro dia a dia com Deus, porque você começa a investir naquilo que é visível, você começa a usar o véu como Moisés, e Paulo está dizendo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 18, dizendo, nós que somos de uma nova geração, não podemos usar o véu, não podemos fingir que estamos resplandecendo. Se o resplendor esvaneceu, se o resplendor apagou, as pessoas precisam olhar para você com a luz apagada, e dizer, olha, ele ainda é homem de Deus, está numa fase ruim, mas ainda é homem de Deus. Porque se nós passarmos a enganar as pessoas, meu irmão, nosso ministério simplesmente se acaba. Se nós passarmos a usar véu e fingir que brilhamos, vai ter dia que você não vai estar bem. Pastor se entristece, pastor chora, pastor se angustia, pastor passa necessidade, pastores entram em depressão. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, um número exagerado de pastores que suicidaram. Está aqui o pastor Davi Amanso com a gente aqui, que é psicólogo, um grande amigo também. E ele talvez é o que mais tem experiência nisso, de pastores que já passaram com ele. Porque pastor tem problemas igual todo mundo, mas a gente começa a criar ideias, queridos. E eu quero poder te dizer, meu pastor Sebastião está aqui com a gente também, nosso presidente da Comec, seja bem-vindo, pastor. Amém? E nós precisamos ter consciência disso, pastor, obreiro, líder de louvor, líder de grupo. Não deixe as pessoas criar a ideia de que você é santo. Não deixe as pessoas criarem a ideia de que você é perfeito. Mostre suas falhas, mostre seus erros, pastor. Mas se eu começar a perder gente, se você perder gente, porque pessoas que não era para estar com você. Você não precisa bancar o super-herói, você não precisa bancar o juiz da igreja, o aferidor de medidas. Nós precisamos cortar isso
no nosso meio. Nós precisamos quebrar tradições, quebrar paradigmas que a gente vem arrastando, e quando alguém tenta enfrentar isso, a gente tem ele como rebelde, a gente tem ele como alguém que não é homem de Deus. Por quê? Porque mudou alguma coisa, porque o exterior é diferente. A gente tenta passar uma ideia disso. Tem pessoas, queridos, que a gente não consegue conversar com eles. Tem pessoas que a gente não consegue falar, tem uma conversa de gente. Você já viu alguém que você não consegue conversar, uma conversa de gente? Eu sempre cito uma moça na cidade de Alagoinhas, que mudou para ir junto da casa da gente, e ela mudou para ali, era adolescente, eu e minhas irmãs também, todos jovens, adolescentes, nós fomos lá para poder puxar a conversa, era uma cristã também, e nós chegamos lá e falamos, olha, você mudou para aqui, nós congregamos aqui, e ela disse, olha, o Senhor me trouxe para essa casa. Eu creio que é um propósito de Deus para eu morar aqui. E quanto for o tempo de Deus, quando vencer o tempo eu saio. E era uma casa muito simples. Dali a 30 dias, aquela casa teve uma chuva e a casa teve um monte de pingueira. E não dava para morar na casa. E nós chegamos na porta e estava ela com a sua família colocando de novo a mudança em cima do carro. Nós chegamos, você já vai embora, 30 dias. Ela disse, olha, venceu o nosso tempo. O Senhor está nos levando, porque não era o Senhor. A casa deu pingueira. Paremos de fingir que somos anjos, queridos. Hoje eu quero trazer uma palavra revelada ao teu coração. O Senhor nos chama a um tempo de humildade. Se nós não aprendermos nada com esse tempo, o Senhor nos arrancou todas as muletas para você ser você. Ele nos arrancou do templo, Ele nos arrancou aquilo que você se escorava, para você ter o direito de ser você mesmo. Para de fingir que é anjo. Tem gente que até para dar a paz do Senhor muda a voz, empossa, e é o pregador, não consegue falar com as pessoas normalmente. Não consegue ter uma oportunidade de falar do mesmo jeito que conversa, não. Elas têm que conversar parecendo que elas têm poder. Você vai dar paz do Senhor, você está ali conversando, você chega a paz do Senhor, a paz do Senhor, varão, mas para que isso? Você não é anjo. Quando você vai para Joel 2, a profecia do derramamento do Espírito, que Pedro vai repeti-la em Atos 2, é do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Deus não vai derramar sobre todo Espírito, é sobre toda carne. Para de tentar dar espiritualidade a Deus, é Deus que tem espiritualidade para te dar. Deus não quer tua espiritualidade, Deus quer a tua humanidade, Deus quer que você seja gente. Nós temos, olha o paradoxo que nós temos um Deus que deixou a sua glória e se fez homem, ou seja, um Deus que quis se apresentar como homem, e nós temos homens tentando se apresentar como Deus. Olha o quanto a gente está fugindo da lógica cristã. Primeiro você serve um Deus que quis se apresentar como ser humano, e você tem seres humanos tentando se apresentar como Deus. Tem seres humanos tentando se apresentar como seres divinos, como pessoas, e aí a gente entra no primeiro véu, é o véu da falsa santidade. O segundo véu, a gente acha que a gente tem que consertar todo mundo. Você quer achar o ponto da santidade de Deus? O ponto da verdadeira santidade é aquele em que você começa a santificar a tua vida. É aquele que você começa a ajudar a vida. Eu já contei aqui em uma live passada de uma pessoa que frequentou nossa igreja uns 3 anos atrás, e depois ele me procurou e falou assim, pastor, eu quero muito unir com vocês, mas eu quero saber qual é o dia do culto de doutrina. E eu falei, querido, como assim um culto de doutrina? A gente tem uma série de cultos de ensino da palavra. Ele falou assim, não, o dia em que vocês, porque na igreja que eu estava, lá na outra cidade, uma vez por semana o pastor pregava os regulamentos da igreja. E eu falei com ele assim, querido, nós não temos culto de regulamento, nós temos culto da palavra. Nós aqui ensinamos palavra, e comemos palavra, e falamos de palavra o tempo inteiro. E se a palavra não te convencer, o regulamento do ministério não vai conseguir te mudar. O regulamento do ministério vai te dar uma capa de falsa santidade, mas ele não vai te santificar. E ele disse, então não dá para mim porque eu preciso de uma igreja com doutrina. E quando eu fui conhecer essa pessoa tempos depois, ele não ficou aqui não, ele foi procurar uma igreja que tinha culto de doutrina. Quando eu fui conhecer essa pessoa, meses depois, descobri que era a pessoa mais trançada que tinha chegado na cidade. Em menos de 6 meses ele já tinha dado golpe em um monte de gente. Mas ele queria um estereótipo que desse para ele a ideia de santo. E nós não vamos fazer isso, querido. Santidade não é isso. Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 ao 6, ele passa por um dos piores momentos da sua vida.
Porque ele tinha caído com Betseba, mas ele manteve a máscara, ele matou Urias, e ele ficou lá escondido, e manteve seu véu sobre o rosto, né? Eu estou puro, estou santo, mas onde tem profeta isso não vai permanecer. E aí Natan entra no palácio de Davi, conta lá uma parábola, dizendo, olha Davi, um homem muito rico, tinha muitos cabritos, tinha muitos camelos, muitos bois, e ele recebeu uma visita, e foi na casa do vizinho, e o vizinho era pobre, só tinha uma cabritinha, ele matou a cabritinha e comeu. E Davi aciona o seu senso de justiça, e ele vai dizer assim no versículo 6, esse homem tem que morrer, e esse homem vai pagar 4 vezes mais. Davi decreta 2 sentenças, esse homem tem que morrer, e esse homem tem que pagar 4 vezes mais. No versículo 7 de 2 Samuel 12, Natan olha para Davi e diz, esse homem é você tem várias mulheres, mas pegou a mulher do teu vizinho. E quando Davi cai na real, no versículo 13, ele diz, eu vou morrer. Por que ele cai na real disso? Porque ele havia sentenciado, dizendo, esse homem vai morrer e vai pagar 4 vezes mais. E quando ele diz, eu vou morrer, no versículo 13, Natan interfere e diz, olha, fica tranquilo, o Senhor manda te dizer que você não vai morrer. Mas o Senhor não fala nada sobre as 4 vezes mais. O Senhor só fala assim, tu não vai morrer, Davi, eu vou anular uma sentença, mas a outra está de pé, porque tu deste lugar para que ímpios blasfemaste, tu vai pagar. E aí Davi matou Urias, ele matou um, mas qual foi a sentença que ele deu? Ele diz, esse homem vai pagar quadruplicado, 2 Samuel 12. E aí quando você vai para a história de Davi, dias depois, Absalão mata o seu filho Aminon, morre o primeiro. Dias depois o próprio Absalão é assassinado por Joabe, morre o segundo. Alguns dias depois morre o filho de Betseba, morre o terceiro. E nos fins dos seus dias morre Adonias, o 4º filho. A sentença que Davi decretou se cumpriu. Ele disse, esse homem vai morrer, e esse homem vai pagar quadruplicado. O Senhor disse, tu não vai morrer, eu estou tirando uma sentença, mas a outra tu vai pagar. Davi matou um, morreram 4 da sua família, porque ele sentenciou. Isso tem princípio, pastor? Tem. Mateus 12, versículo 37, vamos para a Bíblia. Eu gosto de falar com Bíblia, queridos. Eu vejo muita gente falando sem provar na Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque na Bíblia não tem como ninguém dizer assim, não concordo. Esse dia atrás eu discutindo com alguém sobre Bíblia, na verdade ele me provocou um debate, eu não sou nem muito chegado. E rapidinho eu citei para ele uns 17 versículos, num período de uns 10 minutos. E ele no final falou assim, olha, eu não vou discutir com você porque eu não sei citar esse tanto de versículos, mas eu fico com a minha opinião. Eu falei, pois eu fico com a palavra. Quando o assunto é Bíblia, não dá para a gente ficar com a nossa opinião, é com a palavra. Amém? Fica com a palavra. Mateus 12, 37, Jesus falando. Ok? Vamos 36, 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Olha o perigo do véu de juiz. Aquela pessoa que ela entra na igreja e acha que ela é o juiz, ela é a juíza ou ele é o juiz da igreja. É o aferidor de medidas, ele se põe no papel do querubim caído. É aquele que está lá medindo os centímetros da manga aqui, ó, o pastor está dando live aqui, a manga não está vindo, deixa eu puxar aqui antes que escandalize alguém, né? E a gente se vê nessa, não tá, usa a blusa social, mas tem que botar outra por baixo, deixa eu ver aqui quantos centímetros abaixo do joelho está a saia. Ele é um aferidor de santidade. Aí o Senhor fala assim, pela tua palavra tu vai ser julgado. Gente que toda vez que vê alguém cair em pecado, cai em cima dessa pessoa, e dá-lhe sermão, e mata e fere, não, você não tem humildade, você não tem santidade, você vai para o inferno. Aí chega lá na frente, Deus livre e guarda, essa mesma pessoa cai. Ela começa a dizer, mas a igreja não teve misericórdia, a igreja não teve compaixão. Mas Abel colocou tudo aqui, nossa opinião é igual a nossa justiça diante da palavra de Deus, é um trapo de imundícia. Falou e disse. Né? Ela não acha misericórdia. Pastores que na hora de disciplinar membros, falta matá-los. Eu nesses 10, eu acho que estou com 10 anos agora de pastoreio, fiz em maio 10 anos de pastoreio, vou fazer 10 anos de pastoreio, eu já disciplinei muitas pessoas. Algumas lá no primeiro ano cometi o desvaneio de ser grosseiro, e se eu pudesse corrigir aquilo, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu não cometesse aqueles erros, hoje eu não seria quem eu sou.
não teria aprendido o que eu aprendi. Mas louvo a Deus, porque pelo menos de uns 9 anos para cá, de uns 8,5 para cá, eu comecei a botar a cabeça no lugar, e muitas pessoas já tive o desprazer de disciplinar. Mas procurei fazer isso no secreto. Procurei chamar essas pessoas e ajudar. Eu, minha esposa, quantas vezes nos reunimos com alguém dentro da nossa casa e conversamos no particular. Minha esposa está colocando ali, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã, isso é verdadeiro. Chamamos essas pessoas no privado. Algumas da sua revolta saíram falando bem muito de coisa da gente, mas a gente não usou disso para poder se vingar. Não. Por quê? Por que eu usei de misericórdia para com esses? Porque eu tenho medo de um dia cair. E se Deus me livre e guarde, um dia eu cair, eu quero encontrar a misericórdia de alguém que possa dizer assim, no dia que eu caí, ele teve misericórdia comigo. Eu lembro de uma situação que aconteceu aqui em Conquista, de uma pessoa que caiu. E ela nos procurou eu e minha esposa, e falou assim, olha gente, eu vim conversar com vocês. E nós falamos assim, o que te motivou a te criar coragem? Ela falou assim, alguém da igreja que já caiu. Eu desabafei com essa pessoa e ela disse assim, pode procurar os pastores porque eles vão te tratar com amor, porque eu fui tratada com amor. Uma pessoa que já havia sido disciplinada indicou para outra, dizendo, não, procura eles, conversa, porque eles vão cuidar de você. Meu irmão, nós não somos donos da igreja. A noiva não é minha, a noiva é de Cristo. Algumas vezes a gente vai ter que agir um pouco mais duro, vai ter que corrigir sim, vai ter que exortar sim, vai ter que disciplinar sim, mas entendendo que eu não sou o dono da igreja, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Nós precisamos compreender isso, queridos, porque com a palavra que nós julgamos, nós vamos ser absolvidos ou julgados. Aí outro véu que a gente costuma usar é o véu do poder superior. Não, eu tenho superpoderes, eu curo todo mundo, se triscar perto de mim é curado, e a gente vai anulando o poder do nome de Jesus. Entendeu que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Mas quando você vai estudar direito, a Bíblia vai dizer assim, Moisés não entrou na terra prometida porque ele não santificou o nome do Senhor no dia que feriu a rocha. O problema não foi ferir a rocha. O problema estava que, ao tocar na rocha, ou ordenar a rocha, Moisés glorificaria a Deus. Mas quando ele feriu, a glória ficou para ele. As pessoas diziam, uau, Moisés bateu na rocha e saiu água. Então ele não glorificou o nome do Senhor naquele dia. A Bíblia vai dizer que por isso ele não entra na terra prometida. Então o problema não está no que você faz, o problema está no que isso gera. E nós precisamos se perguntar o que eu tenho feito, o que tem gerado, aquilo que eu faço, o que tem gerado. Você vai para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. 2 Timóteo 4, 20. Paulo ele vai falar sobre um homem chamado Trófimo. E ele escrevendo a Timóteo, ele fala assim, olha, vem cá me visitar, vem cá me ver. Capítulo 4, versículo 20. E ele começa a falar das pessoas, ele vai dizer assim, olha Timóteo, Erasto ficou em Corinto. E eu deixei Trófimo, ele ficou doente numa cidade chamada Mileto. Ele vai falar de um amigo dele, se você vai puxar Atos 20, versículo 4, Trófimo era um grego, e ele ouvindo Paulo pregar, ele acompanha Paulo. Quando Paulo, aquilo foi logo no começo do ministério, lá na frente, em Atos 21, 4, Paulo está no final do seu ministério, ele está voltando para Jerusalém, ele vai ser preso, e a Bíblia diz, Trófimo continuava andando com Paulo. Trófimo acompanhou Paulo, o seu ministério inteiro. Quem era Paulo, pastor? Era um homem que mandava um lenço e curava o doente à distância. E de repente ele está escrevendo, dizendo, meu amigo está doente, eu não pude curá-lo. Meu amigo está doente e eu não consegui curá-lo. Paulo ele era aquela pessoa que expunha suas limitações. Ele dizia assim, quem sabe ele está dizendo, eu até orei, mas Deus não quis curá-lo. Eu até orei, mas Deus não quis fazer esse milagre. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 27. Paulo ele vai falar sobre Epafrodito, ele vai dizer assim, irmãos de Filipos, eu estou feliz que Deus curou Epafrodito que estava doente, e Deus fez isso para não aumentar a minha tristeza, porque eu já ando triste. Ele escreve a carta da alegria, de repente ele escreve para que Deus não colocasse tristeza sobre tristeza. O que Paulo está dizendo? Primeiro ele diz, eu tenho defeitos, Romanos 7. Aí ele escreve a Timóteo e diz, nem todo mundo eu consigo curar. Ele escreve aos Filipenses e diz, eu estou triste porque eu estou na prisão. Observe que Paulo vai expondo suas limitações. Se você vai para 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9,
Vamos de Bíblia. Bíblia não falha. Versículo 1 Coríntios, capítulo 9, para a gente entender aqui, versículo 27. Antes eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando eu aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu estou todos os dias lutando contra meu corpo. É a mesma coisa que ele escreveu lá em Romanos 7. Eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, eu oprimo o meu corpo, para não acontecer de depois de ter pregado para todo mundo eu vinha cair. Ele está dizendo, gente, eu tenho que ficar em vigilância constante, senão eu caio. Eu tenho que ficar em vigilância constante, senão eu peco. E aí Paulo vai dizer, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. O recado que eu deixo para nós nessa tarde, e que eu quero que entre em nossos corações. E por favor, se você não compartilhou essa live ainda, compartilha, manda para mais pessoas. Se você chegou do meio para o final, volta lá depois, assiste de novo, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, pesquisa lá Pastor Geisiel Santos, ou IPRGVC, vai estar nas duas páginas também. Queridos, o recado que eu deixo para a gente hoje, não tente ser anjo. Não tente parecer para Deus, não tem como eu parecer para Deus que eu sou mais santo do que eu sou. Por quê? Porque Deus conhece as intenções do meu coração. Deus conhece as minhas limitações. Então eu preciso entender que eu não sou santo, que eu não sou puro, que eu não sou um semideus na terra. Não, nós estamos aqui, eu escrevi uma frase há uns dias na nossa última revista, edição 31 da revista Palavra Verdadeira. Eu coloquei assim, igreja não é um ajuntamento de santos. Igreja é um ajuntamento de pecadores tentando se santificar. A gente precisa tirar da igreja o clima de tribunal e dar a ela uma visão de hospital. As pessoas que procuram a igreja precisam serem curadas e não julgadas. E aqui eu toco em um dos pontos mais sensíveis da nossa geração. Eu ouvi um relato de uma moça homossexual há alguns dias. Ela falou assim, olha, tem um evento na praça em frente à minha casa e tá, ela mora com uma outra moça que ela chama de esposa. E ela diz assim, olha, no primeiro dia do evento, fomos nós duas, e as duas vestidas de mulher, tudo certinho, e as pessoas a receberam, um monte de profeta foi lá e disse que Deus tinha projeto na vida dela, que Deus morava na casa dela, que a casa dela era celeiro de bênção, enfim, foi aquela profetada, que a gente sabe que não vem de Deus. No segundo dia ela disse, olha, está tão à vontade, me receberam tão bem que eu vou de novo. Só que dessa vez ela foi com roupas que ela estava habituada, as roupas de homem, ela é homossexual. E ela falou que nesse dia, quando ela chegou na igreja, ela não foi bem recebida. As pessoas que estavam na porta não cumprimentou ela. As pessoas que no dia anterior tinham profetizado que a casa dela era celeiro de bênção, no segundo dia foram ao encontro dela profetizar que via demônios pelas cômodas da casa dela. E ela gravou um vídeo desabafando na internet. Ela falou assim, eu quero saber qual profecia era verdadeira, se era do sábado ou era domingo. Eu estou citando essa moça aqui porque no vídeo dela, incrivelmente, ela não afronta os evangélicos. Ela não gravou um vídeo para afrontar, ela gravou um vídeo para tirar dúvidas. Ela disse, gente, eu preciso que alguém me explique o que aconteceu. A prática dela é correta? Não. Mas no momento que ela entrou na igreja, alguém tinha que ter dito para ela, Jesus te ama. No momento que ela entrou na igreja, alguém tinha que ter preparado um lugar para ela dizer, senta aqui, fica à vontade, ouça a palavra de Deus. Nós não somos os juízes desse mundo, nós somos chamados para auxiliar Deus no plano de salvação. Não somos, queridos, aqueles que vai chegar lá para as pessoas e condená-las ao inferno, não. Nós somos aquelas que vai mostrar para essas pessoas que Jesus as ama e que Ele está disposto a transformá-las. A gente tem criado um ambiente na igreja em que as pessoas vivem com medo de Deus. As pessoas vivem desesperadas. Por quê? Porque todo mundo é incentivado e aí na verdade não ganha quem é mais santo, ganha quem é mais hipócrita. Não ganha quem é o mais puro, mas ganha aquele que finge melhor. E aí quando aparece alguém que não finge, quando aparece alguém que simplesmente se mostra do jeito que é, esse alguém agora se vê com problemas dentro da igreja, porque fala assim, aquele é o rebelde. Por quê? Porque ele não finge uma santidade que não tem.
Por quê? Porque ele se apresenta com seus defeitos. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você que congrega comigo, que anda comigo. Se você não conseguir lidar com meus defeitos, eu não vou criar um personagem para satisfazer você. Isso eu deixo para aqueles que estão sob a minha liderança e para aqueles que me lideram. Se você não consegue lidar com os meus defeitos, eu não vou criar personagens. Eu não vou fingir uma pureza que eu ainda não alcancei. Eu não vou fingir uma santidade que eu ainda não tenho. Eu tenho defeitos. Você tem defeitos. O que acontece é que alguns conseguem maquiar isso melhor. Alguns conseguem ser hipócritas. Alguns conseguem fingir. Alguns conseguem criar um personagem de super santo. E nós precisamos entender que isso vai gerar juízo nos últimos dias. Isso vai gerar juízo nos últimos dias. Mas Isabela colocou tudo aqui, rejeitando o pecado, ainda é nosso dever amar o pecador. Não vamos ser condizentes com o pecado deles. Mas precisamos entender que ali há uma alma que precisa ser alcançada. As palavras que usamos para juízo em Mateus 12:37, elas nos absolverão ou elas nos condenarão. Então, em nome de Jesus, tiremos o véu. Eu vou ler de novo aqui, 2 Coríntios capítulo 3. Preciso terminar lendo esse texto. E por favor, se você chegou do meio para o final, volta lá e assiste do começo assim que a gente acabar. Daqui a pouco a gente coloca no YouTube, daqui para de noite está no YouTube, você já vai poder assistir na TV, chama um monte de amigo aí, assiste junto, sei que está no coronavírus, mas dá uma quebra, tá bom? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para a glória que estava apagando. Moisés não colocava véu para ninguém ver a glória. Ele colocava véu para as pessoas não perceberem que aquilo apagava. Por quê? Porque a glória dava respeito, a glória dava honra. E é por isso que muito pregador da nossa geração está criando personagem. É por isso que muita gente, isso aqui é meu, particularmente quando eu conheço alguém a primeira vez, que essa pessoa tenta passar para mim uma ideia de super santo, uma ideia de poderoso. É Jaziel, como diz Paulo, falo eu e não o Senhor, eu tomo repulsa. Gente que se apresenta para mim tentando parecer ser perfeito, eu tomo repulsa, porque a primeira sensação que entra no meu coração é, eu não posso confiar nessa pessoa, ela mente. Na cabeça dela, ela sai de perto de mim dizendo, olha, passei para o pastor a ideia que eu sou super santo. O que eu saio pensando é um mentiroso. Essa pessoa não é confiável. Por quê? Porque ela criou um personagem. Se ela criou um personagem, eu nunca vou conhecer o verdadeiro eu. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, e foi uma questão engraçada, e havia uma super profeta, né, visitando a igreja no dia, uma daquelas que todo mundo diz, uau, ali é vaso. E quando acabou, eu não sabia, eu não conhecia a figura, e quando acabou o culto, ela veio e falou assim, ô pastor, você pode orar por mim? Ela pediu com muita humildade, ela veio muito tranquila mesmo, veio bem sossegada. Acho que naquele dia ela tinha até necessidades no coração que precisavam realmente da oração de alguém. Eu não a conhecia, eu falei, minha irmã, eu oro pela senhora. No momento em que eu falei, eu oro pela senhora, ajuntou umas 15 pessoas em volta. E essas pessoas começaram a dizer assim, agora o fogo vai cair. Agora o negócio vai pegar fogo. Juntou esses dois vasos aqui, e foi ajuntando gente, a igreja foi voltando para dentro da igreja. O problema se deu de quê? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, agora o bicho vai pegar realmente, porque eu não vou criar um cenário aqui. Só que a irmã já não pensou a mesma coisa. Ela chegou com carências espirituais e emocionais, mas quando ela viu aquele cenário, ela automaticamente incorporou a profetisa. E ela já deu uns 2 gritos e bateu o pé no chão e fez aquela coisa toda. Eu falei, não vai dar certo. Porque não estava no ambiente de unção, ela tinha pedido oração, chegou visivelmente triste. Mas quando ela viu que os fãs estavam em volta, ela assumiu o personagem. E eu coloquei a mão na cabeça dela muito calma, falei, Senhor, abençoa a tua filha, leva a tua filha em paz, concede os desejos do coração dela, amém, Deus abençoe. E aí ela saiu toda frustrada, as pessoas também foram saindo, um olhava para o outro. Era visível a frustração comigo, com a minha pessoa, por eu não ter dado asas àquilo ali. E eu fui para casa pensando, dizendo, para que aquilo? Para que aquilo? Porque aquela irmã que chegou tão abatida pedindo oração, simplesmente não permaneceu ali de cabeça baixa, não ora, pastor.
Mas quando ela viu as pessoas em volta, ela assumiu aquele personagem rapidamente. Irmãos, isso é um risco. Paulo diz, nós não somos assim. Não somos assim. Aí no versículo 16 ele vai dizer assim, quando se converterem ao Senhor, esse véu vai ser tirado. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você está acostumado a seguir pregadores que simplesmente fazem personagens para parecer poderosos, essa pessoa ainda não foi convertida. O que parece santo não é santo. O que é um santo de verdade, meu irmão, é aquele que chega diante de você e diz, eu tenho defeito, eu tenho falha, mas se você quiser buscar junto comigo, a gente vai tentar ir para o céu. A gente vai lutar junto aqui porque Jesus nos garantiu salvação. Olha o versículo 17, onde o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se é o Espírito de Deus que te usa, você vai ter que ter liberdade de apresentar teus defeitos às pessoas. Estou mandando você se conformar com os teus defeitos, não. Estou mandando você se acostumar com os seus defeitos. Esses defeitos precisam ser vencidos. Lute contra eles. Paulo vai dizer, eu esmurro meu corpo todos os dias. Eu subjugo, eu quero vencer meu corpo. Eu estou numa briga com a minha carne. Sim, lute. Mas enquanto você não vence, você vai ter que dizer para as pessoas, esse defeito eu ainda tenho. Esse defeito ainda está comigo. Porque se você não tem liberdade de fazer isso, você não está no ambiente espiritual. Você está no ambiente carnal, por mais que ele pareça um ambiente poderoso. Versículo 18, nós, com a cara descoberta. O que é com a cara descoberta aqui? É dizendo, sendo quem somos, com os nossos defeitos, com os nossos erros, com as nossas práticas. Nós, sendo exatamente quem somos, refletindo apenas a glória de Cristo, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que Deus pega os tesouros dele e coloca em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Deixa eu só explicar, eu já vou fechar a Bíblia aqui para você não ficar preocupado. Deixa eu só te explicar isso. Os homens antigos pegavam suas correntes de ouro, os brincos de ouro, aquilo que era valioso, eles pegavam o vaso mais feio da casa e eles escondiam as coisas ali dentro. Então eles pegavam um baú bem bonito e deixavam perto da entrada da porta. O ladrão entrava e ele ia direto naquele baúzão e ele catava o baú e saía correndo. Só que o baú estava vazio. E aí depois que o ladrão ia embora, chegava em casa, estava tudo vazio, aquele homem ia lá no seu potinho feio, de barro, aquela moringa, abria e tirava suas correntes de ouro e dizia, ainda bem que o vaso era feio, porque assim a glória foi preservada, o ouro foi preservado. É disso que Paulo está falando. Ele diz, Deus pega seus tesouros e coloca nos vasos mais feios. Ele pega seus tesouros e coloca nos vasos mais improváveis para que a excelência da glória seja dele. A glória só pode ser preservada se o vaso for simples. A glória só pode ser preservada se o vaso for simples. Eu vou repetir isso. A glória só pode ser preservada se o vaso for simples. Se você é um vasão de ouro, um baúzão de tesouro, deixa eu te dizer uma coisa, você é fácil de ser roubado. Se você é uma pessoa que o seu exterior reflete riqueza, você é fácil de ser roubado. O presbítero Ivanildo lá de São Paulo assistindo com a gente, também Deus abençoe. Você é fácil de ser roubado. Agora quer preservar a glória? Seja simples. Quer preservar a glória? Não tenha aparência. Quer preservar a glória? Não finja ser um personagem admirável. Quer preservar a glória? Deixa as pessoas olhar para você e não esperar nada, porque assim quando você for usado, eles vão dizer, olha, verdadeiramente é Deus. Quer preservar a glória, meu irmão? Então deixa o teu exterior morrer. Porque quanto mais as pessoas não esperarem nada de ti, mais elas vão glorificar o Senhor. Quanto mais as pessoas não esperarem nada de você, mais elas vão adorar a Deus por tudo que acontecer. Mas se elas olharem para você e simplesmente verem que você parece ser, tudo o que acontecer eles vão atribuir ao que você parece ter ou parece ser. Se elas olharem para você e já criarem expectativa no que você é, tudo o que você fizer, a glória vai ser sua. Então não deixe as pessoas criarem expectativa, não deixe as pessoas te adorarem, não deixe as pessoas te idolatrarem. Seja você mesmo, seja simples. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa de Deus, para que a excelência da glória permaneça sendo dele. Quanto mais simples for o vaso, mais difícil de ser roubado ele vai ser. Portanto, guarda essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar com você nessa tarde. Sexta-feira, nós temos uma live aqui 4 horas da tarde falando de louvor e adoração.
Amém? Louvor, nesses dias do século XXI, a gente tem muito problema com hinos modernos de todos os tipos. Eu quero tocar em todas essas bases aqui sexta-feira. Amém? 4 horas da tarde. Pai, eu quero orar junto com os teus filhos. Nós te louvamos, Pai, por nos amar apesar das nossas fraquezas. Nós te louvamos por nos usar apesar de nós. Eu te louvo por me revelar coisas profundas apesar de ser eu, Pai. Sabes o Senhor quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e te pedi perdão por ser eu. Te pedi perdão simplesmente dizendo, Senhor, me perdoa por ser eu. Por não conseguir ser aquele que nem eu mesmo queria que fosse. Imagina a expectativa que o Senhor tinha a meu respeito. Mas eu sei que mesmo com essas falhas o Senhor me ama. Eu sei que mesmo com todas essas falhas o Senhor ama essas pessoas. E eu quero, Deus, juntamente com elas agora orar por humildade. Orar para que o Senhor nos atraia de novo para um lugar de humildade. Que o Senhor nos traga de novo para um lugar de simplicidade onde a glória seja tua. Não nos deixe, ó Deus, nos envolver com tantas regras que a gente passe a confiar nelas para parecer santos. Não deixe que a nossa tradição seja mais forte do que a tua palavra, Pai. Nós precisamos voltar para a tua palavra porque a tua palavra é simples. A tua palavra é muito simples, a tua palavra diz crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua palavra nos ensina uma fé verdadeira, uma fé inteligente, em que nos aproximamos de ti por meio de ti, não por meio de nós mesmos. Que a tua salvação não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem da graça, vem do Senhor. Pela graça somos salvos, pela fé e não pelas obras. Portanto, que nós possamos, ó Deus, confiar na graça, que nós possamos confiar na tua salvação, na oferta que o Senhor nos dá por meio da fé. Nos ensine a sermos nós mesmos e vivermos um padrão de santidade que te agrade. Que nós não sejamos religiosos, mas que também não sejamos impuros, mas que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos como o Senhor é santo. Nós te louvamos por nos amar a si mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, 7 horas da noite, a gente tem culto aqui na página. E sexta-feira, 4 horas da tarde, uma live falando de louvor e adoração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.